Olá pessoal, bem-vindo a mais um tutorial. Neste tutorial nós vamos falar sobre shaders, sobre como utilizar OpenGL New Pipeline Modern OpenGL dentro do Excel com VBA, ok? A proposta não é ensinar o OpenGL, mas como parte do conteúdo a gente vai entrar em alguns detalhes que são básicos e com certeza vocês vão conseguir acompanhar ou até fazer por conta própria utilizando diversos tutoriais que estão disponíveis na internet, ok? Para iniciar esse processo, nós vamos começar com o arquivo que a gente gerou nesse tutorial 02 do Windows com OpenGL para a plataforma onde o Office está na plataforma de 64 bits, ok? Nesse tutorial a gente consegue rodar o OpenGL criando um formulário do Windows num Excel de 64 bits e também de 32 bits. Por isso que a gente vai partir dele, ok? Apesar dele ter sido configurado para rodar apenas com o OpenGL do Fixed Pipeline, tá bom? Eu vou disponibilizar este arquivo, o arquivo em Excel, gerado a partir desse tutorial, para que vocês possam acompanhar, bem como algumas informações adicionais. Então tá jóia. Vamos lá. Eu já tenho esse arquivo aqui comigo. Se a gente teclar Alt F11, a gente vai verificar que a gente já tem as nossas APIs do Windows necessárias para criar e rodar nossa janelinha do Windows. E a gente também tem o nosso MOpenGL, que nos ajuda a criar o contexto, né, para que a gente possa imprimir dentro do nosso formulário, interagindo com o OpenGL. Para o Fixed Pipeline, muitas vezes a gente não precisa mais do que o OpenGL 1.1. Lógico que dependendo do recurso, a gente ainda tem outras informações que a gente deveria utilizar para chegar no objetivo, tá bom? Porém, para trabalhar com o New Pipeline, nós vamos precisar importar mais arquivos aqui. No meu caso, eu vou estar trabalhando com a versão 3.3 do OpenGL. Importante, para trabalhar com shaders dentro do OpenGL, você precisa ter uma placa gráfica dedicada. Eu tenho uma GTX 1650, tá? Ela é suficiente para esse exercício. Sem a placa de vídeo dedicada, você não consegue trabalhar com shaders. Tudo bem? Então a gente tem o nosso módulo main e o nosso módulo cubo. O que a gente percebe aqui que muda radicalmente do Fixed para o New Pipeline é que quando você trabalha com Fixed, todas as funções de acesso, né, Translate, que é para você se movimentar na tela, vertical, horizontalmente, Rotate, elas já estão prontas dentro do OpenGL. É só utilizar. Push, Pop, Matrix, né? A forma com a qual a gente cria os nossos objetos, a gente vai ter que recriar uma boa parte dessas funções, e aí a gente vai criar uma classe ou uma sub Math 3D
que a gente vai replicar parte dessas informações, tá bom? Para que a gente possa utilizar no Fixed Pipeline. Hoje, por exemplo, se a gente der um Alt F8, eu dei um Alt F11 para sair dessa tela, Alt F8, ele vai estar listando todas essas informações aqui e a gente quer rodar o código main, tá bom? Então a gente clica no Run e ele vai rodar um cubinho para nós. Se nós fôssemos rodar somente um triângulo aqui, eu vou inibir essa parte do código, vou tirar um vértex, vou deixar só 3 vértices, tá? E aqui ao invés de GL quads, a gente colocaria GL triangles. Se a gente der um Alt F11 e um Alt F8, main, a gente tem aqui um triângulo rodando. Simples assim. Porém, nós não vamos trabalhar com essa estrutura. Nós vamos trabalhar com o New Pipeline, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos renomear esse arquivo. Cada um renomeie, né, conforme a sua necessidade. Ele vai ser o tutorial 1 de uma série de tutoriais, onde a gente vai trabalhar com Windows, x64, OpenGL, só que agora ele vai ser shaders, tá bom? Então a gente está mantendo o nosso anterior e vamos trabalhar em cima deste arquivo. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu teclei Alt F11, nós vamos, esse mcube que tem aqui, eu vou selecionar tudo, eu tenho esse comment block que é só clicar e está desabilitado. Então se eu rodar agora, não vai ter mais o mcube. Então se eu der um debug compile, em alguns lugares ele vai dar erro, porque aqui ele vai configurar o cubo, ele não vai configurar mais. E o draw cubo, eu dei um debug, né? Compile, debug, compile, pronto. Para que a gente possa rodar com OpenGL New Pipeline, agora a gente vai começar a importar as informações. São várias nesse primeiro momento, tá? Então vamos lá, File, Import. Eu estou aqui, eu criei um Drive C, no meu Drive C eu criei uma pastinha OpenGL, Shaders New Pipeline, e a gente vai pegar esse pack OpenGL VB. Então aqui a gente vai pegar, a gente já tem o 1.1, vamos importar 1.2, 1.3, até o 3.3. E a gente também vai precisar do arquivo ARB. Tá? Nesse momento a gente ainda não vai trabalhar com textura,
é só uma introdução a como utilizar o New Pipeline com o VBA. Cada um desses arquivos, tanto 1 quanto 1.1, lá no finalzinho, eles vão ter um remap VB do GL. A gente precisa executar essas informações para que a gente possa utilizar as funções do OpenGL dentro do nosso aplicativo, tá ok? Então, aqui a gente vai criar um novo módulozinho, vou chamar de Base. Eu costumo colocar o option explicit para forçar o uso de todas as variáveis. Então vamos criar aqui, por exemplo, uma function init gl. Vamos ver como que ela está sendo chamada aqui. Se a gente tivesse no nosso módulo cube, a gente ia ter um create cube aqui. No nosso módulo OpenGL, a gente tem o cria contexto, initgl já está aqui, né? Setup, setGLView, então. No nosso módulo main, ele vai rodar um inmain. Se a gente for lá no inmain, a gente vai verificar que ele tem um initgl quando ele cria o nosso Windows. Então a gente vai criar aqui uma função initialize, pronto. E a gente também vai precisar de um draw, porque quando a gente está aqui no nosso módulo window, ele tem um draw glsim no nosso looping do Windows. Se a gente vier aqui e ir lá em definição, ele tem esse draw glsim. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mover daqui e vou colocar no meu módulo base, ok? Ao invés de draw cube aqui, ele vai fazer outra coisa, porque essa linha de comando a gente vai utilizar, tá? Ela continua ainda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso initialize, vamos colocar aqui um private sub load OpenGL. E nesse private sub a gente vai pegar cada uma desses módulos e vamos rodar o remap do OpenGL, VB do GL, tá? Então agora a gente vem para o 1.2, 1.3, e finalizamos com o ARB. Ok? Então vamos, primeira coisa, vamos ler e deixar tudo configurado. Isso já garante que a gente consiga trabalhar com as informações do New Pipeline. Vou dar um debug compile. Então o nosso initialize aqui, ele vai ser chamado no nosso mWindow quando a gente
já inicializar o OpenGL. Esse inicializar aqui é quando ele cria o contexto para nós, tá? E aí ele obtém o tamanho da nossa janela. E aqui ele vai fazer algumas configurações que são necessárias para que a gente possa utilizar o OpenGL, que é configurar a view para nós, tá bom? Então nesse momento aqui, se a gente der um F5, a gente tem o nosso OpenGL rodando, mas ainda sem o nosso famoso pipeline. Quando a gente trabalha com o pipeline, é importante a gente entender alguns conceitos básicos. Então, vou pegar como exemplo aqui um triângulo, tá? Quando a gente trabalha com um triângulo, então se a gente imaginar, a gente tem o nosso axis, né? Nosso x-axis aqui, né? Nosso axis na horizontal e na vertical. Então, para o OpenGL, aqui no mapeado da tela dele, ele vai ter aqui -1 e 1 na vertical e -1 e 1 na horizontal. Então, o nosso triângulo, ele começa, por exemplo, neste ponto, ele vem para cá, que a gente chama de clockwise, e daqui ele vem para cá, e daqui ele vem para cá. Então, com esses 3 pontos, ele forma o triângulo. Como ele está mapeado de 1 a -1, então o meio dele é o 0, ok? Então, dessa forma, esse ponto aqui em cima, o ponto X dele, tá? É 0. O 0.5 é que ele vai estar no meio do nosso Y. Eu fiz, está desproporcional, tá? Ele deveria ser aqui, mas ele representa esse ponto. E o 0, que é o Z, que é a profundidade que ele se encontra na tela, tá bom? Então a gente tem 3 pontos. Se a gente trabalhasse com o antigo pipeline, né, o fixed pipeline, ele estaria sendo chamado através do GL Vertex 3F, tá bom? Nesse caso, a gente vai construir um array com todos esses pontos e a gente vai passar ele para um Vertex Buffer. Então já começam a aparecer as nomenclaturas do nosso New Pipeline, tá bom? Então essas informações, elas vamos chamá-las de Vertex Data, elas serão transferidas para a nossa GPU, para a placa de vídeo, através do Vertex Buffer. E lá ela vai ser armazenada num Vertex Buffer Object. Essa já é a primeira mudança que nós temos, tá bom? Então, para que a gente faça isso, a gente vai criar um array. Então, vamos aqui, Gene, vamos chamar de points. Vamos colocar 8 pontos. Assim, é o nosso primeiro array, tá bom? Eu poderia estar colocando aqui de 1 a 9, porque a gente vai precisar de 9 informações aqui, né? 9 dados, né? Point 0, 1, 2, até 9, perdão, 1 a 9 ou de 0 a 8. Mas eu vou manter essa estrutura porque quando a gente trabalha com objetos importados de um Blender, por exemplo, é mais fácil a gente manter o índice dentro do próprio VBA como índice 0. Poderia estar colocando aqui em cima Option Base 1, por exemplo, para que o array começasse com 1, tá? É mais para que a gente não se perca quando a gente estiver trabalhando
com os dados do array, tá bom? Então a gente precisa inicializar esses pontos. Então agora vamos vir aqui para o nosso private, vamos chamar de init data. E é um subzinho também. Bom, agora a gente vai trazer aqueles dados que a gente havia colocado no desenho do triângulo para cá, num array. Então vamos lá. Pointers 0. Então vamos pegar o nosso primeiro array, que ele vai ser o 0. Eu vou dar um tab aqui, só para ficar mais bonitinho. Points 1. Ele vai ser igual a 0.5. O points 2 vai ser 0. Vamos repetir aqui. Então aqui o nosso point 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? O nosso point 3, ele vai ser 0.5. Por isso que eu estava tentando colocar os tabs aqui. O point 4, ele vai ser menos 0.5. Aqui ele vai ser 0 também. Para o nosso 6, ele vai ser menos 0.5. O 7 também vai ser menos 0.5. E o 8 vai ser 0, tá bom? Imagina que eu tivesse que ler aqui, né? Trabalhar com um milhão de points. Fazer isso na mão é inviável. Então a gente tem uma funçãozinha que mais para frente a gente vai usar, que ela permite a gente digitar no formato de array, tipo assim, points igual array 0000, e aí a gente lê, eu coloquei aqui points, e a gente lê esse array para dentro deste array. Ele faz a quebra para nós. Então a gente já é só a introdução, por isso a gente vai trabalhar com ele desta forma, tá bom? Com isso a gente cria um array com os pontos, os vértices, que a gente vai trabalhar. Então são 3 vértices, tá? Cada vértice ele tem x, y e z. E isso vai ser importado para dentro de um vertex buffer objeto. Ok? Então, quando a gente fala em vertex buffer objeto, na verdade a gente vai transferir a memória esse pedaço de memória para o nosso GPU. Ok? Então, a gente vai precisar trabalhar com um novo conceito que é o VBO, que é o Vertex Buffer Objeto. Vamos declará-lo ali em cima. Então aqui, ó, Jim VBO as long. Porque fica mais fácil, porque depois a gente vai chamá-lo novamente quando a gente estiver trabalhando com mais informações, tá? Esse aqui é só um início, né? A gente vai ter que trabalhar também com o val, que é o Vertex Array Object. Então, deixar declarado aqui em cima vai facilitar para nós, ok? Bom, uma vez que a gente definiu a variável, a gente precisa agora
chamar algumas funções do OpenGL. E a primeira que a gente vai estar usando é o GL GenBuffers. Então, eu vou usar o call aqui, uma questão de convenção. Eu gosto, tá? Não preciso. Mas vamos chamar aqui o GL GenBuffers. E a gente vai passar quantos buffers a gente vai estar armazenando. Nesse caso é um só, e é o nosso VBO. Tá? Isso aqui é fundamental. A gente precisa criar toda vez que a gente for trabalhar com o buffer. Tá bom? Agora a gente vai precisar utilizar o GL bind buffer, porque a gente vai ter que dar um bind desse buffer, desse array do VBO. Então vamos lá, call GL bind buffer, e a gente vai chamar o nosso GL array buffer, então é uma constante buffer, e a gente passa o nosso VBO. Ok. Agora a gente tem que passar o nosso dado, né? Que são os nossos, nesse momento, a nossa array contendo os vértices para dentro do VBO. Muita coisa se dá dentro do VBA com o OpenGL através de pointers. Então a gente vai trabalhar muito com var.ptr. Isso é importante para que a gente não se perca, né, aqui na hora de transferir os nossos dados. Então agora a gente vai chamar o glBufferData. O glBufferData, como target, ele vai ser o nosso GL Array Buffer. GL. Aí o size aqui, nesse caso, a gente sabe que são 9. Mas ao invés de trabalhar com 9, poderia estar dizendo aqui que é 9, né? 9 elementos dentro desse array, vezes o que a gente chama de glFloat aqui, porque são 9 elementos com 4. O float ele tem um tamanho de 4 bytes aqui. Então, a gente colocaria 9 vezes 4. Eu vou fazer já diferente. Eu vou colocar aqui assim, ó. Ele vai ser para nós, tá? O bound do nosso points mais 1. Porque o bound do points ele retorna 8. Mas são 9 elementos, ok? Vezes o len do nosso points 0. Com isso, a gente se assegura de que ele está passando o espaço correto de memória aqui, ó, reservando corretamente. Tá? Além disso, ele precisa passar os dados. E os nossos dados também vão ser passados através de um ponteiro. Então aqui a gente vai usar um var.ptr e a gente vai pegar o nosso points 0. Ok? E nesse caso a gente vai estar utilizando uma forma de desenhar estática. A gente não vai estar alterando o conteúdo desse desenho em tempo. Não é que a gente vai alterar o conteúdo usando essa mesma função agora, que ela é o GL Static Draw.
Mas eu quero dizer que a gente tem outras funções aqui, por exemplo, quando a gente trabalha com subdata, por exemplo, texto, a gente utiliza de uma forma diferente. Então, nesse momento aqui, lembra, o bound do points mais 1, se a gente der um Ctrl G, interroga, ele vai ser o bound points mais 1. Aqui. Compile erro, o bound points mais 1. O bound points. Debug, compile. Não sei porque ele não... Talvez é porque não está inicializado aí, então já está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se o lane points 0. Beleza, não está gerando, mas eu achei que nesse momento ele já retornaria para a gente o bound ali. Tá? No nosso initialize, por enquanto, a gente só está lendo o OpenGL e agora a gente também vai dar um init data. Beleza? Com isso, a gente consegue já criar o nosso Vertex Buffer Object. Cada Vertex Buffer Object ele tem que estar ligado a um val, que é o Vertex Array Object. Então agora a gente vai declarar também um val asLong, ok? E o que a gente sabe, assim, é que a maioria dos meshes, né, dos polígonos que a gente vai estar trabalhando, ele usa uma coleção de um ou mais vertex buffer, tá? E esses vertex buffer é até interessante quando a gente começar a trabalhar com a nossa estrutura de importar um objeto maior. Esse vertex ele vai conter dentro dele, a maioria das vezes, ele vai ter as posições, que são os pontos, né, os points. Também tem as informações de textura. Vai ter informação, né, da coordenada das texturas. Os normais do objeto. Então, a gente vai estar passando isso dentro de um vertex. Ok? E isso a gente vai criar algumas funções para começar a incluir esses dados. Então, a primeira que a gente vai usar é o glgen de Vertex Arrays. Então, é o glgen Vertex Arrays. Aí, mais uma vez, é 1 e aqui o val, porque a gente vai estar criando um Vertex Array. Tá bom? A gente vai precisar dar um bind também nesse Vertex Array. Então, a gente vai dar um call para o glbind Vertex Array. E a gente passa o nosso val. Poderia chamar de outro nome? Pode dar o nome que quiser. É introdutório, então só para que a gente aprenda a como fazer. A gente vai ter que habilitar esse val. Tá? Então, nesse momento, ele vai ser o zero, o índice zero lá dentro. E a gente vai chamar o enable vertex array. Então, call vertex arrays. O enable vertex. Tá. Atributo array. Acho que ele é o vertex atributo array. Isso. E aí, esse atributo vai estar disponível para a gente lá.
a gente vai ter que dar um bind também no buffer para aquele VBO que a gente criou, para que esse bind ele esteja associado a este val. Por quê? Quando a gente for imprimir depois na tela, a gente vai usar o val. Então todos os buffers que tiverem dentro desse val vão ser impressos numa linha de código só. Então a gente vai dar um call, o gl bind buffer, e a gente vai chamar o gl array buffer, e a gente pega o nosso VBO. Beleza? Agora a gente precisa dizer qual que é qual que é o attribute points dele. Ou seja, a gente vai estar trabalhando com 3 vértices. Então a gente vai precisar dizer que é 3 aqui, por exemplo. Cada ponto desse tem 3 vértices, tem x, y, z. Então como que a gente passa? A gente vai dizer que é um call para o gl vertex attribute points gl vertex attribute points. gl vertex attribute pointer. Aí sim. Nesse caso ele é o 0, tá? Por enquanto só vai ter ele. Ele é formado por 3 vértices. Ele é um gl float. Normalizado ele vai ser um gl false. Aqui o stride dele. Stride é uma coisa interessante, a gente vai falar nele depois. Nesse momento a gente não usa o stride. É 0. E aqui eu costumo passar com o byval, tá? Que é o pointer dele. Com isso a gente consegue fazer a transferência do VBO para dentro do nosso val. Debug, compile, save. Ok, bom, nós estamos trabalhando com shaders. Agora, para que a gente possa trabalhar com shaders, a gente precisa escrever um código referente a essa shader. No mínimo, o nosso aplicativo ele vai precisar, no mínimo, de um vertex shader. Tá? O mais comum é a gente ter um vertex shader e um fragment shader. O vertex shader trabalha com os dados e o fragment shader trabalha com as informações referentes a cores, ao output do que vai para o nosso monitor. Tá bom? Então aqui vamos trabalhar com, vamos criar aqui um private sub init shader. Então a gente chama o nosso init shader aqui, tá bom? O que eu vou fazer é introdutório, tá bom? Via de regra, a maioria dos nossos processos, dos nossos projetos, a gente vai criar uma shader fora do VBA. Vai estar num arquivinho, texto, tá bom? E nesse arquivinho vai ter uma extensão, a gente pode chamar de VS, essa extensão para Vertex Shader, FS, GS, com geometria, quando a gente for trabalhar com geometria. Nesse momento, a gente vai escrever esse código dentro do VBA. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados com a formatação só do que a gente vai escrever. Tá bom? Então vamos declarar aqui, por exemplo, Jim Vertex Shader as string
E já vamos colocar também aqui um fragment shader as string. Então vamos lá. Quem vai ser o nosso vertex shader? Nosso vertex shader, ele vai ser igual. Vamos conversar aqui com... É como se a gente estivesse olhando um arquivinho externo, tá bom? É comum a gente colocar a versão para identificar que o compilador, né, do nosso GPU vai estar compilando para essa versão ou daqui para baixo, tá? Então o que a gente vai estar compilando aqui roda do 330 para baixo. Se eu tiver com um código aqui que usa OpenGL 4, não vai funcionar se eu colocar aqui com o 330, tá bom? E aqui, nessa primeira linha, a gente vai forçar um VBCRLF, tá bom? E uma quebra de linha. Só para não ter que ficar vertex shader igual esse aqui, tá bom? Nesse primeiro momento, obrigatoriamente, a gente precisa dessa quebra de linha. Aí, na segunda linha, a gente vai colocar in, que vai estar recebendo um vec3, vamos chamar de VP, tá bom? Como ele é escrito em C, a gente utiliza no final da linha o ponto e vírgula. Se eu não colocar, talvez ele vai funcionar, mas eu vou manter só para uma questão de estrutura. Aí a gente fecha, a gente vem com o Ezinho comercial, vamos para a próxima linha. Tá bom? E aqui a gente vai chamar um void main. Eu vou até colocar já aqui o... Poderia colocar na linha de baixo. E esse void main, ele vai ter aqui uma chamada para um gl position, que vai ser igual a um vector 4, que vai pegar o nosso vector position que a gente vai passar, ok? E colocar um 1.0 lá. A gente fecha aqui. E aqui a gente fecha. Vou colocar aqui, mas não sei, acho que nem precisa. Ok? Nesse momento, o que a gente está dizendo para ele? Olha, isso aqui vai rodar na GPU. E aqui a gente vai passar esses dados aqui. Então, nesta variável, ela vai receber essa informação que a gente está passando através do nosso VBO. Então, aqui esses ponteiros para o nosso array é recebido aqui. E aqui a gente executa uma função de dentro do próprio buffer. Pode ver que isso aqui, VEC3, a gente não tem aqui fora. Ela é lá dentro, ela roda na GPU. VEC4, tudo isso daqui já está pronto dentro da GPU para rodar. Tá bom? Agora a gente vai criar o nosso fragment shader. Essa é a informação que a gente precisa para passar os dados. Agora, no nosso fragment shader, ele é parecido no comecinho, né? A gente vai colocar também a versão. Porém, aqui ele vai receber um
output, né? Nosso output aqui, na verdade, vai ser um vector 4. E a gente vai chamar de frag color. A gente também vai precisar de um void main. E agora, nesse void main, o nosso frag color ele vai ser igual a um vec4. E vamos já passar as cores aqui, 0.5. Vamos passar. Vamos dizer que ele vai imprimir tudo em vermelho, ok? E aqui a gente encerra. Opa! A verdade, né? Que a gente precisa. Com isso, a gente criou o nosso shader. Lembrando, nesse momento a gente está fazendo isso dentro do VBA. Porém, é comum nos nossos projetos a gente declarar fora do VBA. Se fosse num C, C++, a gente não precisaria fazer a conversão desse string agora para Unicode. Só que dentro do VBA a gente precisa converter. Então, o nosso vertex shader aqui, por exemplo, vamos fazer aqui embaixo. A gente vai usar a função strconv para converter para o nosso VBFON Unicode aqui. Ó. E a mesma coisa para o fragment shader, porque senão ele não consegue ler dentro do nosso C++ lá. Só recapitulando, criamos nosso VBO, nosso val, criamos a nossa shader, tá? Convertemos para formato Unicode. Agora a gente vai começar a compilar essas shaders. E para compilar, a gente vai precisar de algumas variáveis e elas vamos começar com elas aqui internamente, depois eu vejo se é necessário a gente mantê-las lá em cima. Eu acho que não precisa. Que a única coisa que a gente vai precisar, e é certeza, é uma variável que vai conter o programa, né? Nesse momento a gente chama de shader. Poderia chamar de qualquer outra coisa, porque a gente vai compilar o vertex shader e o fragment shader para dentro de um programa chamado shader, ok? Então, vamos declarar aqui, por exemplo, um VS, tá bom? E ele é um longo. E o nosso VS, ele vai ser um GL create shader. Então a gente cria shader e nesse momento a constante que a gente vai passar é um GL vertex shader. Ok? Então a gente declara a variável, chama a função para criar essa shader. Agora a gente vai passar o source, né? Qual é a origem?
para esse. Então a gente vai chamar um call gl shader source e a gente vai dizer quem que a gente está passando. É o nosso vs, count é 1. Aqui, novamente, a gente vai usar um var ptr, porque a gente vai passar o ponteiro do nosso vertex shader. Ok? E o tamanho, a gente vai usar o len b. Mesmo na versão de 32 bits, ele consegue, acho que, ler esse len b. Vertex shader. Então a gente passa o ponteiro para este vertex shader e o len b, que é o que a função necessita. E a gente compila. Então a gente chama um gl compile shader e passa o nosso vertex shader. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer para o fragment shader. Então, gin fs as monk. O nosso fs é igual a um gl create shader. Só que agora a nossa constante é um gl fragment shader. A gente chama novamente o nosso gl shader source. Dessa vez a gente passa o nosso fragment shader. 1. O ponteiro para o nosso fragment shader. E o len b do nosso fragment shader. Ok, mais uma vez, compila gl compile shader e dessa vez é o nosso fragment shader. Então, uma vez que a gente compila, esse compila com o var.ptr significa que a gente vai compilar para rodar lá na GPU. Isso aqui já é fora da nossa CPU, tá bom? Então a gente declarou o nosso shader lá em cima, que é o nosso programa. Então o nosso shader agora ele é igual no gl create program, que vai ser o programa que a gente vai estar utilizando. A gente vai atachar cada uma dessas shaders utilizando um call gl attach shader para o programa, que é shader, e o nosso fragment shader, que é o nosso fs. Vamos passar, tanto faz, né? Passar fragmento. Vamos passar o fragmento, depois a gente passa o vertex. Eles vão ter que ser atachados do mesmo jeito. E um call gl attach shader e o nosso vs. Se tudo estiver correto, a gente agora só linka o programa e ele está belezinha. Então a gente pode dar um call para o gl link program e a gente passa a nossa shader. Ok. Debug, compile, save. Com isso, a gente é trabalhoso, mas a gente já está entrando no nosso new pipeline. Vocês podem ver que é bem diferente do fixed pipeline. A vantagem é que depois a gente pode criar classes. A gente pode criar uma classe, por exemplo, para os shapes, né?
uma classe para shader, e aí a gente não precisa ficar fazendo isso aqui toda hora, tá bom? Nesse momento é introdutório, por isso que a gente vai estar trabalhando com essa informação. Feito isso, se tudo está certinho, uma vez compilado, a gente faz o uso desse val na hora que a gente vai fazer o quê? Na hora que a gente vai imprimir. Então, no Draw Send, a gente vai usar esse programa. Então a gente tem que ativar ele. Então a gente pode dar um call pro acho que é GL Use Program e a gente chama a nossa shader. A gente está ativando ela, tá bom? A gente vai precisar dar um bind para aquele val. Então a gente vai dar um call GL bind vertex array e a gente chama o nosso val. Como a gente quer desenhar um objeto simples aqui, a gente usa GL triângulos para ele, tá? Poderia ser um objeto complexo também, mas a gente tem duas formas de desenhar aqui. A gente usa essa que é o GL Draw Arrays. No nosso modo é um GL triângulo. O primeiro índice aqui é o 0 e o count é 3 por ser um triângulo. Tá? A gente pode usar essa forma ou mais para frente, quando a gente estiver trabalhando já com muito mais dados, a gente pode estar trabalhando com índices. E aí no índices, além do val e do VBO, a gente vai ter também o EBO. Elements Buffer Object. E no EBO, quando a gente trabalhar com ele, a gente vai trabalhar com GL Draw Elements aqui. É outra forma de fazer. Tá? E aqui a gente pode chamar um call para o GL bind vertex array e a gente põe um 0 aqui que é para finalizar o processo. Aqui a gente poderia trabalhar com colocar uma cor aqui também, nesse momento deixa preto mesmo lá. Não debug, compile e um save no nosso projeto aqui. Bom, aqui a gente já fez, já concluímos aqui. O que a gente pode fazer é tentar rodar. Vamos dar um Alt F11, Alt F8. Depois a gente vai eliminar esse monte de coisa que está escrito aqui. Vamos dar um main. Não rodou. Por que não rodou? Então a gente... Esse processo aqui eu tenho certeza, está tudo correto, mas aqui na shader... tá, então ele tem um GL Position VEC4, que é o nosso Vertex Position, e no Fragment Shader, um Alt do Frag Color. O nosso Frag Color é um VEC4, então aqui ele é um VEC4. Debug, compile nem precisa, e é isso. Alt F11, Alt F8, main. Opa, temos o nosso triângulo em vermelho. Ok? Se a gente quiser alterar essa cor do triângulo, se a gente colocar aqui, por exemplo, 0.5 e 0.5 aqui, Alt F11, Alt F8, bem, temos esse triângulo nessa cor.
Com isso, a gente encerra a introdução ao New Pipeline. Okay? Lembrando, o nosso modelo é básico, bem introdutório, mais para que a gente possa ter a noção do mínimo necessário para a gente rodar um programa utilizando o New Pipeline dentro do VBA. Ok? Essa informação, por exemplo, ela poderia ser passada por fora, aqui, tá? Não necessariamente a gente tem que passar nessa característica, tá? A gente pode utilizar de forma diferente. Aqui, por exemplo, a gente usou um in-vec3 porque a gente só tem uma variável que a gente está passando, né? Você está passando um vértex só. A gente poderia estar usando de uma forma diferente. E vocês vão ver que é muito comum aqui, por exemplo, fazer uso do layout. A gente poderia estar usando um layout location igual a 0. Supondo que a gente passasse mais uma variável, supondo que nós passássemos as cores, né? Do mesmo jeito que a gente criou um VBO para os points, a gente criaria um VBO para as cores e a gente passaria, por exemplo, como um location 1, supondo que a gente crie nessa sequência, tá? Primeiro do points e depois das cores. E a gente poderia estar passando aqui, a gente pode deixar para um próximo exercício. E com essa estrutura também aqui, se eu der um save, Alt F11, Alt F8, ele rodaria. Tá bom? Vamos deixar aqui como estava, como in. A gente pode observar que se eu der um Alt F8 aqui, ele vai aparecer esse monte de funções aqui, né? Na verdade são subs, né? GLEnd, GLS, a gente clicar aqui e dar um edit, ele levou a gente aqui no módulo 1.1 e ele vai estar dizendo que é uma sub. O que a gente pode fazer para evitar que isso fique aparecendo lá e não vai atrapalhar nosso código é vir aqui em Option, Private Module. Lembrando que quando a gente cria um Private Module, se eu exportar, ele é tratado como se fosse uma classe. Mais ou menos isso, tá? Então, tem alguns programinhas que importam módulos, que exportam módulo. Ele é tratado como uma classe nesses casos, na hora que a gente faz o tratamento dentro do VBA. Então, se a gente der um Alt F11, Alt F8, opa, já diminuiu bastante a lista. Vamos ver qual é o próximo que está aqui. É o 3.0. Então, no 3.0, Option, Private Module, Alt F11, Alt F8, ainda tem mais, Edit, está no ARB, Private Module, e ficou só o nosso main, Run. Beleza? Poderíamos já fazer para todos, mas no momento só os que estavam nos incomodando eram esses. Então, eu vou salvar esse arquivo. A ideia foi dada, tá? Se vocês quiserem acompanhar no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma pastinha com links, onde eu aprendi muita coisa com esse Learning OpenGL. Vocês podem observar que a minha sequência ela é baseada naquilo que está lá, só que convertido para VBA, tá bom? Além disso, ele tem um PDF com um livro para você fazer grátis e ainda te dá um source code. Você consegue ir no GitHub e você consegue baixar todo o código em C++, que você consegue
treinar e converter para VBA. Eu asseguro a vocês que 90% de todo aquele código em C++ é passível de ser convertido para o VBA. Um pouquinho de suor, um pouquinho de sacrifício, de pesquisa, e a gente chega no resultado final. Ok? Bom, agradeço aqueles que tiveram a dedicação e se mantiveram até o final. Eu sei que não é fácil, é chato. Porém, para que a gente consiga fazer coisas melhores, a gente precisa partir do básico, que é o chato. Tá bom? Então, espero vê-los até a próxima. E é isso aí.